Oi Site2Goers! Vocês sabem quais são as origens do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora? Era perto do fim do expediente da tarde de sábado, 25 de março de 1911, quando uma nuvem de fumaça se espalhou pelos 3 andares superiores do West Building, em Nova York. Ouviu-se o som de estilhaço de vidro seguido de um forte estampido. As trabalhadoras da Triangle Shirtwaist Company, que ocupava o espaço, acreditavam que fossem fardos de tecido ou pedaços da fachada que se desprendiam do prédio consumido pelo fogo. Logo perceberam o horror absoluto. Aquele estranho estampido vinha dos corpos de mulheres e meninas que se jogavam das janelas tentando escapar das chamas. Bombeiros tentavam inutilmente amparar a queda com redes de proteção que se rompiam pelo peso dos corpos. A fumaça e os gritos se alastravam por quarteirões, bombeiros desorientados direcionavam as mangueiras para os últimos andares do prédio tomado pelas chamas, mas a água só tinha pressão para atingir o 7º andar do West Building. Em apenas 18 minutos, o incêndio transformou o 8º, o 9º e o 10º andar em escombros. Dentro do prédio, trabalhadoras se espremiam contra 2 saídas de emergência, uma delas estava trancada. Os 3 pisos da Triangle Shirtwaist Company eram ocupados por 260 trabalhadores e 240 máquinas de costura amontoadas. As máquinas ordenadas em 16 fileiras, muito próximas, bloquearam os caminhos em direção às portas de emergência. A fábrica não respeitava princípios básicos de segurança e havia sido notificada diversas vezes pelo Departamento de Construção sobre as perigosas condições do prédio. No incêndio, morreram 146 trabalhadores, dos quais 17 eram homens e 129 eram mulheres e meninas. 90 delas se jogaram pelas janelas do prédio. A maioria das jovens era imigrante, tinha entre 16 a 24 anos e trabalhava em condições desumanas. Seus salários equivaliam a 1/3 do recebido pelos homens, enfrentavam jornadas de trabalho extenuantes e não tinham condições mínimas de segurança. Os proprietários da empresa e conhecidos por tratar trabalhadores como dentes de uma engrenagem, foram acusados de homicídio culposo. O júri, composto unicamente por homens, os inocentou de todas as acusações. A palavra das sobreviventes, que afirmaram que os patrões trancavam as portas, de nada valeu. Do lado de fora do tribunal, familiares, trabalhadores e ativistas gritavam: assassinos! O som se espalhou pelas esquinas de Nova York, e 300 mil pessoas foram às ruas debaixo de chuva para um funeral simbólico. A pergunta era: de quem é a responsabilidade? Dos inspetores de construção que permitiram escadas de incêndio inadequadas? Dos políticos que não exigiram normas de segurança? Ou dos proprietários que ignoraram as recomendações da fiscalização em nome do lucro? Ou de todos eles que tratavam operárias, sobretudo as imigrantes, como cidadãs de terceira classe? A história do incêndio foi contada e recontada várias vezes e ao longo do tempo alguns fatos acabaram se embaralhando. Na versão comumente repetida, as trabalhadoras estariam ocupando a Triangle Shirtwaist Company durante uma greve, e os patrões teriam trancado as saídas e ateado fogo na fábrica. No entanto, os relatos das sobreviventes dão conta de que não havia greve naquele momento. Uma das maiores greves da indústria têxtil de Nova York aconteceu de setembro de 1909 até fevereiro de 1910, cerca de um ano antes do incêndio. As trabalhadoras da Triangle foram as primeiras a parar, produzindo um efeito dominó até a deflagração da greve geral. Conhecida como o Levante das 30 mil, foi a primeira grande greve de mulheres no país, numa época em que nem mesmo o direito ao voto havia sido conquistado. No setor têxtil, as mulheres constituíam a maior parte da mão de obra. As condições em que trabalhavam eram deploráveis. As jovens da Triangle eram consideradas um problema pelos poderosos empresários do Lower East Side. Quando a greve foi encerrada, mais de 300 patrões tinham feito acordo com os trabalhadores. No entanto, 3 empresas, incluindo a Triangle, não chegaram a nenhum acordo. Se tivessem aceitado as reivindicações dos grevistas, o incêndio que ocorreu no ano seguinte provavelmente não teria acontecido. Em consequência do incêndio, foi criada a Comissão de Investigação das Fábricas, que passou a avaliar o risco em inúmeros estabelecimentos. Frances Perkins, que se tornaria a primeira secretária do Trabalho, fez parte da comissão. Ela estava na Washington Square no dia do incêndio e viu as jovens pulando das janelas do prédio de mãos dadas e abraçadas.
Os dados apurados pela comissão levaram à promulgação de leis em Nova York, que regulavam normas de segurança, salário mínimo, assistência aos operários desempregados e assistência aos velhos demais para trabalhar. Que história de luta e superação! Se você gostou, deixe seu curtir e não se esqueça de se inscrever. Já já voltamos com a parte 2.